o cego Bartimeu, ele está registrado em outros evangelhos, mas nós escolhemos esse texto de Marcos, do capítulo 10, para que hoje a gente pudesse trazer essa mensagem simples, objetiva, muito conhecida da Igreja do Senhor, que é esse grande milagre que aconteceu no ministério do Senhor Jesus Cristo. O local, o cenário era Jericó, era na saída. O texto bíblico vai dizer que eles vieram para Jericó. Quem? Jesus e seus discípulos. E eles estavam saindo com os seus discípulos, e o cenário mostra que havia uma grande multidão. E ali estava Bartimeu, o cego. O texto vai dizer que ele era filho de Timeu. Estava sentado junto do caminho, mendigando. A palavra de Deus, ela fala e traz apenas essas informações sobre este homem chamado Bartimeu. Que o significado é Bar, significa filho de Timeu, que era seu pai. Então, trazendo o significado de Bartimeu, era filho de Timeu. Ou seja, o nome próprio dele, nós não sabemos. O conhecemos biblicamente como filho de Timeu. Por isso era Bartimeu. E aqui nós vamos ver algo importante que nós vamos extrair desse milagre, deste acontecimento. Uma coisa mostra o texto, que ele era um mendigo. Ou seja, ele pertencia ao grupo das pessoas mais miseráveis, mais pobres daquela época, que eles chamavam de pitochói, que viviam sobrevivendo abaixo da média, com recursos mínimo. Então eram pessoas pobres, como prostitutas, cegos, viúvas e outras classes de pessoas. Ou seja, o cego que mendigava, ele era alguém que lhe faltava tudo. E nós vamos observar no texto que ele tinha uma capa. E essa capa também, ela tem um significado. Era como a identificação do governo, autorizando que ele pedisse esmola, mendigasse, porque ele sobrevivia às custas daquilo que as pessoas lhe davam. Então a capa, ela identificava isso. Então nós não sabemos se a cegueira de Bartimeu foi desde sua nascença, se ele já nasceu assim, se foi adquirida com alguma doença, com algum problema que lhe aconteceu ao decorrer da sua vida. Nós só sabemos que ele era cego e era um mendigo. Então, queridos, a palavra de Deus nos fala que ele ficava à beira do caminho. Porque a beira do caminho era um local estratégico, onde passavam os transeuntes, as pessoas. E ali ele viu uma possibilidade
de que alguém passando, ele pudesse pedir uma esmola e alguém pudesse lhe dar alguma coisa. Então ele estava à beira do caminho. É o que a Bíblia vai nos falar. E ali ele mendigava. Mas nós queremos, querido, trazer algumas lições para a nossa vida, a partir do que aconteceu com esse pobre homem. Este pobre homem cego e que mendigava, ele representa também a nossa vida espiritual, sem Deus e sem salvação. Todos nós, antes de conhecermos a salvação em Cristo, estávamos exatamente assim. E todos aqueles que ainda não passaram a ver o Messias, o Cristo, o Salvador, continuam também cegos espiritualmente. Então nós vamos observar uma coisa que nós devemos extrair para a nossa vida. Para você que ouve essa mensagem, entende que você é um ser humano, pecador, um vaso de barro, que você é frágil, é limitado, que tem deficiências, problemas, limitações, restrições, mas que você, diante dessa mensagem, do exemplo de Bartimeu, você possa enxergar a possibilidade de uma mudança de vida, a partir de como você vai enxergar, encarar, a partir de qual forma você vai discernir, entender a oportunidade que o Senhor está colocando diante de você. Aqui estava um pobre homem, mendigo, que pedia alguma coisa a quem passava. Mas, querido, essa mensagem será uma mensagem expositiva, que o texto vai falar que ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar. E eu comecei a meditar nesse texto, na inteligência que este homem, ele demonstra ao aproveitar a oportunidade que estava bem diante dele. Ele não enxergava, mas ele ouviu. Ele não estava vendo Jesus, literalmente, mas ele ouviu a multidão dizer que era Jesus de Nazaré que passava por ali. Agora aqui há duas vertentes que ele poderia ter se lançado. Ele não era mendigo? Ele poderia ter aproveitado o quê? A multidão. Ele poderia ter aproveitado a multidão para ganhar algumas esmolas. Mas a visão de entendimento, de raciocínio, de discernimento dele foi voltar o seu foco para a maior oportunidade da sua vida, e única, que passava pelo caminho que se chamava Jesus de Nazaré. Começou a clamar.
ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Certamente ele já ouvira falar, porque a fama de Jesus se espalhou por todos os lugares. E ele, ouvindo falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus até ressuscitara mortos, ele enxergou a oportunidade passando bem diante dele. E ele teve a atitude, que é uma grande lição que ele nos dá. Foi a atitude certa, na direção certa, na hora certa, do tempo oportuno, direcionado à pessoa certa, que era a pessoa de Jesus. E ele tomou a decisão de agir. Ele não deixou que a oportunidade passasse, mas ele agiu. Ele agiu quando ele clamava, quando ele gritava com todas as suas forças, porque ele queria que Jesus o ouvisse. O clamor de Bartimeu era intencional, era para que Jesus o ouvisse, era para que Jesus se voltasse para ele e tivesse misericórdia da sua vida miserável, de cego, de mendigo, de ser uma pessoa pobre, miserável e que lhe faltava tudo. Ele não esperou que Jesus se movesse até ele. Ele não esperou como muita gente espera por aí e diz assim: se Deus quiser, Ele vai me curar. Se Deus quiser, Ele vai abrir uma porta. Se Deus quiser, Ele vai resolver este problema. Mas nada fazem, não têm atitude, não clamam, não oram, não vão atrás, não agem. Deus, Ele quer ver a nossa ação de fé. Muita gente quer receber muita coisa, e o Senhor, Ele sempre quer fazer. Mas por que Jesus não curou todas as pessoas que passou diante dele naquele tempo e ainda hoje? Porque Ele espera uma atitude de cada pessoa. As pessoas precisam ter uma atitude, uma ação, tomar uma decisão. Jesus está passando por aqui, eu não vou ficar parado. É agir, é aproveitar. Nós não podemos compreender como cristãos, pessoas passam anos da sua vida sofrendo com o mesmo problema, vivendo os mesmos dilemas, e não tomam uma atitude de mudança. Jesus está passando pelo caminho, Jesus está presente no recinto. Jesus disse: estou convosco todos os dias. O que Ele espera de cada um é uma ação, uma atitude de fé, é uma procura. É isso que Ele espera de cada pessoa.
Porque para cada milagre há uma forma como ele opera. Então não fique tão somente aí inerte, de braços cruzados, sem apenas se dispor a fazer ao menos o clamor. Bartimeu, ele não enxergava, mas ele sabia gritar. Ele não estava vendo, mas ele ouvia. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé no coração de Bartimeu era uma fé que estava sendo gerada, que estava crescendo no momento que ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré que estava passando. Ele começa a gritar. O que mais faz diferença na vida de pessoa para pessoa são as atitudes. As atitudes, querido, elas fazem toda a diferença. Aproveitar as oportunidades. Deus, Ele sempre coloca oportunidades boas. Jesus estava passando. Ele estava saindo de Jericó. Ele ia com seus discípulos, uma grande multidão. E ali Bartimeu, ele consegue enxergar uma grande oportunidade. Foi o que Davi enxergou. Quando ele viu o povo ali, sendo oprimido, humilhado, envergonhado, por aquele grande gigante. Ele viu a oportunidade de ser usado por Deus para realizar aquela obra, de derrubar aquele gigante, de resolver aquele problema que já estava se arrastando e ninguém tinha coragem. A Bíblia diz que era uma grande multidão. Certamente no meio daquela multidão havia muitas pessoas que tinham problema sim. Talvez até outros cegos. Talvez até outras pessoas com deficiências. Mudos. Talvez outras pessoas com problemas diversos. Mas nenhuma delas teve a atitude de clamar, de gritar e de dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Davi, ele enxergou a possibilidade. Eu irei ter com esse gigante, irei vencê-lo no nome do Senhor dos Exércitos. Não podemos, querido, perder as oportunidades. Diante das oportunidades, nós devemos agarrá-las, aproveitá-las e fazer das oportunidades um cenário de milagre, de bênção, para a glória do nome do Senhor. Moisés estava levando o povo diante do mar. Não havia mais o que fazer. Estavam encurralados diante do mar e das montanhas que o cercavam. E Faraó estava vindo atrás. Mas há momentos que nós precisamos ter atitudes. São momentos de decisão, em que olhamos para um lado e para o outro, estamos encurralados. Mas é necessário decidir. E a fé é isso. A fé, queridos, é você pular, é você pisar
mesmo não vendo o chão, mas é você ter certeza que Deus vai colocar chão para você. A fé é isso, é você marchar diante do mar, sabendo que bem diante está o mar, mas quando você começar a marchar, o mar vai se abrir e você vai atravessar a pé enxuto. Porque clamas a mim, Moisés? É tempo de atitude, é momento de decisão, e são as atitudes e as decisões tomadas que vão fazer toda a diferença na tua vida. A Bíblia diz que Bartimeu, queridos, ele clama, e ele ouve falar que alguém diz: ele te chama, tem ânimo, levanta-te. Ele te chama. É isso. É isso. O Senhor, Ele ouve o clamor. Ele ouve o teu grito de clamor, de pedido por misericórdia. Quando esse clamor, esse grito vem do íntimo da alma, de dentro do teu ser, com todo o desejo, com toda a fé, para que o milagre aconteça, o Senhor, Ele vai ouvir. E agora nós vamos ver uma grande decisão na vida deste homem, porque ele vai ter atitude, e a atitude dele vai levar ele a ficar de pé. Ele estava caído, sentado. Ele vai ficar de pé, porque o Senhor, Ele te quer de pé. Ele te chama e Ele manda que você fique de pé. Se Ele te chama, te levanta, mulher, te levanta, homem, e vai até Ele, porque milagre vai acontecer. E foi exatamente isso que ele fez, lançando de si a sua capa. A Bíblia diz que ele se levantou e foi ter com Jesus de Nazaré. Atitude, queridos. Quantas pessoas estão anos e anos ouvindo falar que Jesus está presente? Quantas pessoas estão ouvindo que Jesus está passando pelo caminho? Quantas pessoas estão ouvindo de Jesus, mas elas continuam inertes, paralisadas, sentadas à beira do caminho, não querem largar a capa, não querem deixar aquela velha vida, querem continuar com a velha vida, mendigando, cegas, aprisionadas à beira do caminho, mesmo sabendo que Jesus está passando. Elas preferem não tomarem nenhuma atitude, porque se acostumaram com uma vida de miséria, vivendo abaixo do nível da pobreza, lhes falta tudo, porque não aprenderam a exercer a fé, a ter atitude e lançar de si tudo aquilo que lhe atrapalha e ir ao encontro de Jesus de Nazaré. Agora, queridos, não é fácil. Não é fácil para muita gente. Por quê? Para ir até onde Jesus está, havia restrições, havia obstáculo, haveria dificuldades, haveria
uma grande multidão. O texto está falando que havia uma grande multidão. Essa grande multidão, queridos, ela pode ser um impedimento. É quando você olha e diz assim: ah, mas tem muita gente na minha frente. É assim? Ah, mas é poucas vagas para muita gente. Ah, talvez não dê para mim. Olha o tamanho da multidão para pouca coisa. As pessoas, quando elas olham nessa expectativa, elas sempre declinam. Mas Bartimeu, ele nos dá o grande exemplo, que nós não devemos olhar para a multidão. Não devemos olhar para as nossas limitações, para as restrições, para os obstáculos, para as dificuldades que irão surgir na nossa vida. Você nunca deve olhar nessa expectativa, porque quem olha nesse ângulo é porque não tem fé. Sempre está sendo aquela pessoa que está sempre sendo vencida pelos obstáculos, pelas dificuldades. A multidão, ela causou forças restritivas. A multidão, ela tentou impedir uma tomada de atitude, porque alguém no meio da multidão também ia falar. Em outros textos nós podemos ver: te cala, porque ele não vai te ouvir. Deixa de insistir, porque outros tentaram e não deu certo. Você vai ouvir muito isso na sua vida. Aqueles que vão chegar e vão tentar jogar um balde d'água em cima daquilo que você está tentando realizar. Aqueles que vão chegar e vão dizer: não vai dar certo. Isso é muito difícil. Olha as dificuldades. A multidão foi a mesma multidão que a mulher do fluxo de sangue, ao sair da sua casa, ela teve que romper. E olharmos muitas vezes e pensarmos que é impossível para nós conseguirmos por causa da multidão. Aquela mulher delimitada, debilitada, sofrida, há 12 anos, agora ela teria que passar pela multidão para chegar até Jesus. Cada milagre tem sua forma. O cego estava à beira do caminho e uma grande multidão. Aquela mulher na sua casa, ela ouvira que Jesus estava também na cidade. Ela não tinha força. Havia forças restritivas que detinham aquela mulher. Havia a cultura religiosa que impedia que aquela mulher fosse até onde Jesus estava, porque ela não deveria estar no meio das pessoas, da multidão. Mas ela também, como Bartimeu, ela enxergou a oportunidade e ela decidiu, porque ela creu, ela teve a certeza que tão somente ela tocasse na orla do vestido de Jesus, ela seria curada. É a atitude de romper a multidão, a dificuldade. É isso que Deus espera de você. Deus não conta com mulheres que desistem logo.
com homens que desistem logo, que qualquer dificuldade já desiste, já esmorece, desvanece, já volta para trás, já abre mão de tudo. Não, Deus não conta com essas pessoas, porque essas pessoas não têm atitude de fé. Elas sempre estão culpando a multidão, o outro que não deixou, a dificuldade, a restrição. Elas sempre estão dizendo: o meu problema não deixa. Aleluia. Mas quem não tem problema, quem não tem dificuldade, quem não teve dificuldade na vida, o próprio Senhor Jesus Cristo, para conquistar a nossa vida, a vida de Deus que há em nós, Ele teve que vencer a morte. Ele teve que se submeter à morte de cruz, à humilhação, ao vitupério. Ele teve que enfrentar tudo por nós, e Ele não desistiu. E por que que você tende a desistir? Bartimeu não desistiu. Bartimeu não desistiu, porque muitos o repreendiam. Versículo 48. O povo estava lá para que ele se calasse. Te cala. É isso que nós vamos ouvir. Satanás, ele quer nos calar. A multidão, ela quer nos calar. Quantos já se levantaram para nos calar? Mas eu digo para você: não te cala. Clama, clama, grita com a alma, que o teu grito venha do íntimo da tua alma, com o teu sentimento, com inteira certeza de fé, que tu possa gritar e que o teu clamor possa romper os céus e chegar ao trono da glória de Deus. E o Senhor, Ele se levante para resolver a tua causa. A multidão mandava que ele se calasse, o repreendiam. Mas uma coisa aconteceu. Aí é que ele clamava. Sabe por quê, queridos? Porque quando há pressão, é onde verdadeiramente nós vamos mostrar que a força de Deus que está em nós, ela vai superar todos os obstáculos. É na pressão, é quando há uma multidão dizendo: te cala, que não vai dar certo, tu não vai conseguir, Ele não vai te ouvir. Quando há toda essa pressão, você deve mostrar uma reação diferente. Existe aqui duas possibilidades, dois caminhos. Primeiro, é você obedecer o que a multidão está dizendo e se calar. Desistir. Continuar na beira do caminho, mendigando, na miséria. Ou você ter a reação de clamar ainda mais. Foi o que Bartimeu fez. Quanto mais o povo dizia: te cala, quanto mais o povo o repreendia, o texto vai dizer: mais ele clamava cada vez mais. Mais ele clamava cada vez mais. Que exemplo! Que exemplo para nós. Por que que está escrito? Por que que esse milagre está escrito desse jeito? Porque Jesus quis deixar para você que tudo na vida desiste.
Começa, mas não termina. E não chega a lugar nenhum. Não tem mudança. Não é protagonista dos milagres. Não faz do ambiente um cenário de milagre. Lá estava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher, ela rompeu a multidão. Ela foi até onde Jesus estava. Saiu afastando um, outro, fragilizada. Ela sabia que ela não devia estar ali, porque ela era considerada imunda. Mas ela viu o milagre dela. O teu milagre está em Jesus de Nazaré. Lá estava o milagre. E ela pensou: eu não posso deixar passar essa oportunidade. Eu tenho que ir. E eu tenho que tocar. Porque sei que se eu tocar, eu serei curada. E ela foi. E ela tocou. E Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim eu senti que saiu poder. Na hora que ela tocou com fé, com confiança, com convicção que ela seria curada, restaurada. E no mesmo momento, o poder foi transmitido e alcançou aquela mulher, quando Jesus disse: eu senti que de mim saiu virtude. Foi liberado poder. Aquela mulher instantaneamente ela foi curada, mas ela teve que romper a multidão, a dificuldade. Quantas vezes, querido, nós não estamos contando milagres, não estamos vivendo milagres. Quantos cristãos vivem de dizer que aconteceu milagre com outros, mas com você, o que está acontecendo? Será que você está paralisada, paralisado? Quais são as tuas atitudes? Qual é a tua decisão de romper as restrições, de superar a multidão para alcançar o teu milagre? Será que qualquer pressão que te fazem, você já recua? E essa mensagem, o Espírito Santo quer te dizer que Ele quer trazer mudança para a tua vida. Não é assim que você será alvo dos milagres de Deus. Quanto mais pressão, mais você será forte. Quanto mais pressão, mais você será preparado. A pressão não é para te paralisar. A pressão não é para te fazer desistir. A pressão não é para fazer você retroceder. A pressão é para te tornar mais forte. A pressão é para fazer você romper. É para você ir além dos limites e ultrapassar as barreiras de dificuldade, alcançar os milagres e viver o sobrenatural de Deus para a sua vida. E eu digo: ninguém me faça pressão, porque a reação será uma reação de rompimento. É assim que Deus quer. Quanto mais pressão, mais decisão. Quanto mais pressão, mais força eu vou colocar. Quanto mais pressão, mais eu vou lutar. Não faça de uma pressão, de uma restrição, de uma dificuldade o motivo para a sua desistência, porque o Senhor não se agrada disso. O Senhor te chamou para ser forte. O Senhor te chamou para ser mais do que vencedora, do que vencedor.
O Senhor te chamou para que você venha triunfar no poder dEle, no nome dEle, para que você seja alvo dos milagres. Lá estava Zaqueu, pequeno. Qual era o grande problema de Zaqueu? Hein? A multidão. Zaqueu pequeno, quase anão, desejava ver Jesus. Você quer ver Jesus? Havia uma multidão e Zaqueu queria ver Jesus. A multidão seria o impedimento. Mas quando a gente quer ver Jesus, não tem multidão, não tem dificuldade. A fé, querida, ela nos leva a ver possibilidades. A fé nos leva, querido, a ver as condições favoráveis para que dê certo o milagre. Aleluia! Zaqueu, ele viu um pé de árvore. É isso? E ele teve a ideia: eu vou subir. Já que a multidão não me deixa ver Jesus, mas eu vou subir. E eu sei que ele vai passar por aqui. E quando ele passar, eu vou ver Jesus. Só que Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus já tinha visto Zaqueu. Aleluia! Aleluia! Porque quando o homem quer ver Jesus, pode ter certeza que Jesus já viu este homem. Jesus já viu esta mulher. E Ele quer fazer milagre na tua casa, na tua vida, no teu ser. Jesus vai passando com a multidão. E Ele para, porque Ele sabia que Zaqueu estava ali. Lá estava? Era uma figueira brava? Exatamente. Jesus ia passar adiante, correndo. Ele foi na frente e subiu. A inteligência, a fé inteligente, ela mostra como nós vamos agir, como nós vamos fazer. E quando Jesus está passando, Jesus para e diz: Zaqueu, desce depressa. É isso? Porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje Jesus fala com Zaqueu e diz: eu quero fazer morada em ti. Eu quero fazer parte da tua vida. Eu quero trazer mudança na tua vida. E a Bíblia vai dizer que ele desceu gostoso, com alegria. E houve transformação, houve milagre. Foi com júbilo, foi com alegria que ele recebe Jesus. Que coisa maravilhosa. Porque, queridos, não podemos deixar que a multidão, que nenhum obstáculo, que nenhuma restrição nossa possa impedir de vivermos o milagre. A mulher do fluxo, ela tinha restrição, que era o fluxo de sangue. Estava debilitada, doente, enferma, sem força, mas ela foi pela fé. Zaqueu tinha uma restrição, que era pequeno. A multidão impedia, mas ele subiu em cima de um pé de árvore e ele conseguiu viver o seu milagre. Bartimeu também tinha restrição. Ele era cego, mendigo, estava sentado à beira do caminho, mas ele também enxergou a possibilidade de viver o seu milagre. E ele não deixou escapar o milagre. Ele vai gritar, e vai gritar mais alto. Ele vai romper todas as barreiras da dificuldade, porque é mesmo na pressão, aleluia, que você vai crescer, certo? Que você vai superar, que você vai avançar, que você vai deslanchar, que você vai conquistar. É assim que você vai crescer, que você vai ter raiz. As tuas raízes vão descer
elas vão se aprofundar. Você vai ficar firme, você vai ficar forte. As tuas raízes vão se espalhar para os ribeiros de água. Tu vai dar fruto na estação própria. Tu vai estar com as folhas verdes. Pode vir um vendaval, pode vir a seca, pode vir a dificuldade, mas tu vai estar frondosa, frondoso, vai estar de pé, aleluia, porque é na seca, é na adversidade, é na dificuldade que você vai crescer, vai crescer, vai crescer e vai viver os milagres de Deus para a tua vida. Aleluia. Desistir não faz parte do nosso vocabulário. Não faz parte. Desistir para quê? Não faz parte do nosso vocabulário. Por que Bartimeu ia desistir? Jesus estava passando. Por que ele ia desistir? E aí a gente vê que ele era cego, mas era perseverante. Era cego, mas era insistente. Era cego, mas era resistente. É uma tristeza, muitas vezes a gente vê crente desistindo. Enquanto que o diabo não desiste, né, irmãos? Hein? A Bíblia diz que ele não para de perverter os santos caminhos do Senhor. Ele não desiste. Ele não para. E por que um cristão tem que parar? Bartimeu era resistente, perseverante. E é assim que você precisa ser. Resistente. Tá difícil? Pressão? Dificuldade? Não desiste. Continua clamando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É clamar, é clamar. O texto vai dizer que Jesus parando, aleluia, Jesus parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Ele te chama. E ele, lançando de si a capa, quando eu estava lendo isso aqui, levantou-se e foi ter com Jesus. Por que ele não levou a capa, irmãos? Aquela capa era uma identificação de que ele era um miserável que precisava mendigar. Mas ele jogou, foi fora. Ele jogou a capa fora. Porque, queridos, quando a gente toma decisão, quando a gente toma atitude diante de Deus, a gente tem que jogar fora tudo aquilo que não pertence a nós. Tudo aquilo que não pertence a Deus. Tudo aquilo que não faz mais parte da nossa vida, nós temos que jogar fora. O Espírito Santo, ele fala com você. Você que diz seguir a Jesus, mas ainda está com a capa, é porque você ainda tem a possibilidade de voltar para a vida velha. Acho bonito quando Eliseu foi chamado por Elias. Quando Elias chegou, que lançou a capa de profeta, não era de mendigo. O que foi que Eliseu fez? Ele se desfez de tudo. Ele estava decidido. É decisão. Quer viver os milagres de Deus? Pois tome decisão e jogue a capa fora. Eliseu pegou os bois, matou os bois, pegou o carro, pegou a lenha,
a madeira, fez o fogo, ele se desfez de tudo. Por quê? Porque ele estava decidido que não ia mais voltar para aquela vida. Ele não ia mais voltar para o campo. Ele não ia mais voltar para os bois. Ele não ia mais arar a terra. Agora ele seria chamado para ser profeta de Deus. Agora ele seria auxiliar de profeta. O profeta Elias. Ele estaria agora junto com o profeta Elias. E ele não ia mais voltar para aquela vida velha. Ele se desfez de tudo. E foi o que o cego Bartimeu fez. Ele lançou de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Agora, queridos, é a grande pergunta. A pergunta que não cala. O que queres que te faça? O que queres que te faça? Foi quando Bartimeu chegou bem diante do Mestre Jesus. Jesus pergunta. Agora, queridos, é o seguinte. Quem quer viver o milagre precisa saber o que quer. Sabe por que muita gente não vive milagre? Porque não sabe o que quer. Bartimeu aquele tinha várias possibilidades diante dessa pergunta. Uma esmola, que era o que ele costumava fazer. Dinheiro, bens, uma casa, alguma coisa assim que eu possa melhorar minha condição de vida. Ele poderia ter pedido qualquer outra coisa. Mas a palavra de Deus, ela nos diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. A maioria não sabe pedir. Não sabe pedir porque não sabe o que quer. Não sabe o que quer. Trago-nos agora nesse cenário. Se fosse você, o que você pediria? Zaqueu sabia o que queria. E você? O que pediria ao Mestre, ao Senhor, que tudo pode fazer? Aquele que diz: tudo que vocês pedirem, crendo, eu farei. Tudo. O que você iria responder? Dizer. Infelizmente há homens e homens de Deus, cristãos no mundo, que não sabem o que querem. Estão cocheando entre dois pensamentos. Não sabem verdadeiramente o que pedir. Mas nós precisamos ser direto. Nós precisamos ter uma resposta objetiva, direta, com convicção, com coração, e verdadeiramente aquilo ser algo que esteja dentro do centro da vontade de Deus. Jesus vai dizer para ele no versículo de número 51: o que você quer que eu faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Eu quero ver. Era essa a necessidade dele. Mas ele tinha outras necessidades. Mas ele não titubeou. Ele não duvidou. Ele não ficou procurando. Peraí, Senhor, deixa eu pensar. Deixa eu pensar um pouco e eu avaliar o que vai ser melhor para mim. Não, ele sabia de imediato. Ele tinha outras necessidades, além da visão tinha. Necessidades materiais.
Poderia ter várias outras, mas ele sabia o que ele queria, porque ele queria ver. Eu quero ver. E esta necessidade é a necessidade mais importante na vida de um homem e de uma mulher. Porque muitos têm olhos físicos, visão física, mas não conseguem ver espiritualmente o Senhor, a magnitude da salvação em Cristo, a importância. A visão de Bartimeu, ela foi uma visão aberta, não somente a visão física, mas espiritual, que é o mais importante, porque ele soube o que queria. O que tu queres que eu te faça? O que era que Bartimeu mais pedia ali? A única coisa que ele repetia direto e pedia ali era uma esmola. Mas a Jesus ele soube pedir a coisa certa, a pessoa certa, na hora certa, no cenário certo. Ele conseguiu fazer um cenário de milagre e viver o maior milagre da sua vida. Saber pedir. Salomão, o Senhor também perguntou o que ele queria. Ele agora estava para dirigir a nação mais importante, que era o povo de Deus. Seria o rei, o grande líder. E agora ele podia pedir tantas coisas. E o Senhor coloca diante dele a possibilidade dele pedir. Ele podia pedir o quê? Sempre vitória sobre os seus inimigos. É isso? Podia pedir riqueza. Podia pedir glória. Tantas coisas que ele podia pedir. Mas ele pediu a coisa certa. Ele pediu sabedoria para dirigir o grande povo de Deus. E Deus se agradou do pedido de Salomão, porque ele foi certivo, porque ele sabia o que ele queria, o que ele precisava para dirigir uma grande nação. Era sabedoria. E tem mais. Quando Deus ele te dá uma bênção que você pede, que ele te responde, ele não dá só a bênção que você pediu. Preste atenção aqui. Quando Salomão pede sabedoria, Deus dá sabedoria. E dá mais o quê? Riquezas. Deus dá a ele esplendor, glória. Deus deu descanso a ele durante todo o seu reinado contra os inimigos. Quando Bartimeu pede, eu quero ver, ele não recebe só a cura da visão física, mas a Bíblia vai dizer: vai, a tua fé te salvou. Aquele recebeu muito mais, porque ele é considerado aqui um homem de fé. A fé é outro requisito. A fé de um homem para que ele receba o milagre. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É importante a fé. A fé que Hebreus fala é uma fé, queridos, que vai nos dar a direção, que a fé ela funciona para todas as classes sociais. A fé ela funciona em todas as épocas, em todas as circunstâncias, em todas as necessidades.
A fé no Deus vivo. Por isso, querido, nunca perca a fé. O homem, ele pode perder várias coisas na vida dele, mas ele não pode perder a fé no Deus vivo. Fé, a fé, ela é importante. Lá em Hebreus no capítulo 11, o versículo 1 vai dizer que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera. O que é que Bartimeu esperava? Ele esperava ver. E é por isso que ele saltou e jogou a capa fora. Ele tinha fé, porque a fé é assim. A fé, queridos, ela nos leva a enxergar antes que aconteça, antes que se materialize. Então ele já viu que ele podia ver, que Jesus podia recuperar-lhe a vista. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que não se vê. Bartimeu estava vendo alguma coisa? Não. Ele ouvia que tinha uma multidão, ele ouviu falar, ele sabia que tinha uma multidão e que era Jesus que estava ali. Ele nunca viu fisicamente Jesus e ele não precisou para crer. Porque ele saltou ainda cego, jogou fora aquela capa de mendigo, de miserável, e ele se foi ao encontro do Mestre Jesus. E a partir dali, pela fé, ele pôde ver. Ele pôde ver o que um dia todos nós esperamos ver. Aleluia. É o rosto amado, adorado. Bartimeu viu, porque os seus olhos se abriram. Mas os olhos de Bartimeu se abriu por causa da sua fé. A fé, ela é importante. A Bíblia diz que Jesus não operou muitos milagres na sua terra de Nazaré, porque lá o povo não tinha fé. Eram incrédulos. Ai, mas Jesus, ele se restringe, ele se limita. Não. É porque ele não tem nenhum interesse em operar na vida de quem não tem fé. Ele não tem nenhum interesse. Sabe por que ele não fez milagres em Nazaré? Porque ele mesmo disse que ele não vai lançar pérolas aos porcos. É isso. Ele não vai dar as coisas santas aos cães, aos porcos. Ele jamais vai operar milagre na vida de pessoas incrédulas, que não creem. Mas nós vamos ver que Bartimeu, ele creu. Ele teve certeza. Ele se levantou, ele jogou a capa, e ele tinha certeza que o milagre dele ia acontecer. Senhor, eu quero ver. Aleluia. A fé, ela funciona para qualquer época, qualquer tempo, qualquer classe social, qualquer lugar. Aleluia. Quando cremos de todo o coração, use a sua fé. Fé, a fé, ela é a coisa mais importante na vida do crente. Não pode existir um crente sem fé. Não pode. É uma coisa que não combina. Porque o crente é aquele que crê, aquele que tem fé. É aquele que ele não precisa ver. Ele primeiro ele crê para depois ele vê. Antes que venha a existir, que venha se materializar, que venha acontecer, ele já tomou posse pela fé e ele já crê
que já aconteceu, que o milagre já é dele. Use a sua fé. Aleluia. Não haverá muralhas que permaneçam de pé diante daqueles que têm fé. Elas vão se romper, elas vão cair, elas vão ruir. Aleluia. Isso é fé. Precisamos ter fé para recebermos os milagres de Deus para a nossa vida. Então esse capítulo 11 que nós lemos aí, esse pequeno texto, ele fala sobre a fé, que vale a pena ter fé no Filho de Deus, perseverar com a nossa confiança, com a nossa fé, porque o cenário que nós vivemos hoje, nós precisamos ter fé, precisamos ter certeza. Você que talvez esteja vivendo no cenário parecido como o de Bartimeu, um cenário de dificuldade, um cenário que você olha e vê as circunstâncias ao seu redor, que não vê possibilidades, mas você precisa exercitar a sua fé, porque Jesus está passando pelo caminho, Jesus está presente neste lugar. Aleluia. Então comece a clamar, comece a crer, comece a confiar nele, porque a fé ela funciona no deserto, ela vai funcionar no vale, ela vai funcionar por onde você estiver, lá no fundo do poço, aonde você estiver, em qualquer situação, é na fornalha, é em qualquer local, é em qualquer dificuldade, a fé ela vai funcionar. A fé no Deus vivo, ele vai parar, e ele vai mandar chamar, e ele vai dizer o que é que você quer, e ele está pronto para fazer, e ele vai dispensar uma ordem de milagre sobre a tua vida, e a sua glória, a sua Shekinah, e os milagres vão acontecer, as vistas vão se abrir, os demônios vão embora, as enfermidades serão curadas, vidas serão restauradas, porque a fé no Filho do Deus vivo, ela move-nos para o cenário de milagres. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.